Pode, AD. Obrigada. So we are in the internet now. Bom, boa noite todo mundo. Hoje a gente vai ter a apresentação aqui da professora Helen, da Austrália. Ela é da Universidade de Tasmania. A professora Helen é professora associada, né? Ela trabalha com educação matemática na Faculdade de Educação da Universidade de Tasmania. Ela já foi professora do ensino médio e ensino fundamental. Ela tem doutorado em matemática, mas atualmente ela trabalha com educação matemática, com formação de professores, a formação inicial de professores e a formação de professores em serviço, né, formação continuada nossa. O foco dela de pesquisa no conhecimento pedagógico de conteúdo e na formação de professores para ensinar matemática, tá? A professora Helen tem uma vasta experiência, né, uma vasta quantidade de publicações internacionais e hoje, particularmente, ela vai vir falar um pouco para a gente de educação estatística e dessa parte da transnumeração, tá? Então, bem-vinda, professora Helen. Welcome, professora Helen. So we can start if you want. Thank you. Thank you. Thank you very much for inviting me to speak to you today. I'm very, very happy to be able to be here. A professora Helen agradeceu o convite, que ela está muito feliz de estar aqui com a gente hoje. The topic that I thought I might talk about is the word in English is transnumeration, and I think it is a very important idea that I really wanted to be able to share with you today. Tá, a palavra que ela vai tentar conversar com a gente a respeito aí é sobre essa palavra transnumeration, que em português talvez a gente vai chamar de transnumeração, mas ao pé da letra seria uma passagem, né, é um processo de transformar algo em números, né? Então, esse processo de transformar em números. In a way, some of the work that I'm talking about is not particularly new, but it is very important, I think, for students to understand about and for teachers of students to understand about. Tá, o que ela vai falar não é nada novo, mas ela entende que isso é extremamente importante para os estudantes conhecer esse processo de transnumeração e também para os professores que trabalham com os estudantes. And one of the key ideas, and I have put it in the subtitle, is often when we are looking at... Just a second, Helen. Yes. Because there's a microphone you opened. Miriam, it's your microphone. Miriam, é seu microfone que está aberto aí. Obrigado. Thank you. Okay, sorry. Yeah, that's right. Often with statistics or with data, we get lots and lots of data, and somehow we have to take that data and turn it into something that will communicate a message. And this is really important for students to understand, not only as an idea, but also how to do it. Tá. Então, esse processo de transnumeração, ele tem a ver com a ideia de como que a gente comunica os dados, né? Então, essa é a preocupação, da gente olhar para os dados, mas com essa ideia de como eu faço esse processo de comunicação, né? Essa conversão para comunicação. So what I want to do today is to introduce the idea and to look at some examples of some quite young students and what they might do with transforming data. Tá. O que ela vai fazer hoje é trazer alguns exemplos de estudantes mais novos, né, trabalhando com essa ideia de transformar os dados. Could you tell the age of the students for us, Helen, because in the paper you talk about the year
and it's different, the year level in Brazil and the... Yes. So the students that I will be presenting about today will be about 12 or 13 years old. So at the beginning of high school for us. Ok. Os estudantes, eles têm entre 12 e 13 anos, né? E aí lá seria o começo lá eles chamam de high school, é o que seria o ensino médio nosso, né? Mas, bom, a classificação é 12, 13 anos, então seria sexto, sétimo ano, mais ou menos. Okay. So to give you an idea of what we are talking about with transnumeration, the slide that I am showing has got a lot of data on the left-hand side about how neat people have decided boys and girls' handwriting might be. And all that mess of data is very confusing. But if we can transform it, it becomes less confusing and we can tell something about it. Ok. Então, do lado esquerdo da tela, ela traz os dados, né, que foram coletados pelos alunos, e aí esses dados, eles estão, assim, bem bagunçados, e aí do lado direito, essa representação com os dados mais arrumados. E você pegou sobre o que é, ô Carlos, esses dados? Eu tenho a impressão que é essa pergunta aí, né? As garotas, elas têm uma escrita melhor do que os... Uma escrita à mão, né? Ok. So, handwriting is writing with the hands. Ok, so that's the score for it. Okay. Talvez a gente traduzisse como caligrafia, né? Caligrafia. Yes, yes. So this was an experiment that got children to do some writing, and some people judged the calligraphy and they gave them some scores, and you have a big mess of data on the left. But we can transform that big mess of data into something that might tell us that girls, it looks like here, have better handwriting than the boys. Ok. Então, é isso mesmo. Ela está falando que os alunos, eles escrevem à mão, alguém pontua esses alunos, e aí esses dados estão todos bagunçados nessa tabela, e aí depois, a partir dessa pontuação, está sendo feita uma comparação entre a pontuação dos meninos e das meninas. Agora eu só não consigo enxergar em cima se é menino ou menina, mas é essa a ideia. Eu acho que isso não vai fazer tanta diferença. So in this picture, there are almost 3 steps. One is to get this data. This data is a big mess, but then we turn the big mess into something that can tell a story. Tá. Então, tem 3 passos, né? O primeiro passo é pegar esses dados que estão bagunçados e transformar ele em algo que possa contar uma história. So if we think about what statistics is about, it's about measuring groups, finding out something about a group of things. It's not about one thing, but about a group of things. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a estatística é sobre a gente medir, ali está escrito atributos, sobre grupos, né? Então, é a gente juntar esses atributos e medir coisas que são relacionadas a grupos, não a indivíduos. And so often we have a question that we want to answer about the group or multiple groups. Tá? E frequentemente a gente tem uma pergunta que a gente quer responder sobre esses grupos, né? Então, a gente quer responder alguma pergunta sobre grupos. So in this slide, I have got 2 sports teams and the height and the weight of the players in the 2 sports teams. And a question we might ask is,
are the two teams players from the same sport? Tá. Aí na tabela tem dois times, o time A e o time B, e ali tem a altura e o peso desses atletas, né, do time A e do time B. E a pergunta que se faz é se esses dois times eles jogam o mesmo esporte, se eles praticam o mesmo esporte. Now, I won't answer that question just yet because I want to talk more about this idea of transnumeration. Tá. Ela não vai responder essa pergunta agora porque ela quer falar um pouco mais sobre essa ideia de transnumeração. And I want to refer especially to an important paper by Chris Wilde and Maxine Fancook, who looked at the investigative cycle in statistics. Tá, ela vai falar sobre esse artigo, que é um artigo referência, que foi escrito pelo Chris Wilde e a Maxine Fancook, e ele fala sobre esse ciclo investigativo. Yeah. And this is really important for thinking about all of statistics. We're trying to find out something. So there is a problem and a plan and some data and some analysis and some conclusion that we draw. Então, é importante falar sobre esse ciclo, porque, assim, existe uma problemática, existe um planejamento, existe um processo de coletar dados, a parte de análise e a conclusão. So we have a problem, that's the thing that we're trying to investigate, and a plan where we think about what data will we collect to help us answer that problem. Então, a gente tem um problema, né? E aí, a partir desse problema, a gente precisa se debruçar sobre que tipo de dado vai ajudar a gente a resolver e trazer respostas para esse problema. And of course, the big part of statistics is the data, collecting it and managing it and doing something with that data, which is the analysis part as well. Tá, e aí uma parte importante é esse processo de coletar dados, né? Gerenciar esses dados no sentido assim de como que eu poderia falar essa palavra manager? Gerenciar mesmo esses dados, né? Trabalhar com esses dados, acho que seria a melhor tradução, trabalhar com esses dados, para daí a gente poder pegar e analisar, entrar nesse processo de análise, né? Então, seria trabalhar os dados para poder analisar. And the final step is drawing conclusions from that data and that analysis that you have done to somehow find the conclusions from within that data and that analysis. E aí a última etapa seria desenhar respostas, né? Pegar esses dados e trazer uma resposta, um desenho mesmo para chegar a uma conclusão. And in amongst all of this cycle, we transform things. We start off with some data, we transform that data into something else. So this is the big idea of transnumeration. A grande ideia sobre transnumeração é você pegar esses dados, né, e trabalhar com esses dados para transformar ele em algo que seja representativo, que represente algo. So, for example, even the very first step of collecting data is actually getting some numbers from the real world. So that's a transformation from going from the real world to getting some numbers that have measured that real world. Tá? A grande ideia é a gente pegar números, né, ou dados do mundo real e aí trabalhar com esses dados para que eles representem aquele mundo real, que ele diga algo sobre o fenômeno que está sendo analisado ali. And then when we have that mess of data, we sometimes will need to change it or not to change it, but to
change the representation of it. So we might produce a mean, or we might produce a graph of that data. Quando a gente tem aqueles dados todos bagunçados, aquela bagunça de dados, a ideia é você pegar aqueles dados e transformar eles em algo, trazer uma representação para eles, para que, de certa forma, eles tenham um significado, né? Ele signifique algo sobre aquele mundo real que está sendo analisado. And our final step often is to communicate and to even use that transformed representation, that graph or that mean, to show or give evidence about what you have found. Tá, e aí o último passo é você usar aqueles dados para comunicar algo, para trazer uma mensagem, né? E poder verbalizar, argumentar sobre aqueles dados, né? And in English, I like to say what we are trying to do is to find the stories that are in the data. What is the data telling us about? Tá. Em inglês, ela gosta de dizer que a ideia é contar histórias, né? Quais são as histórias que aqueles dados estão trazendo para a gente? Então, todo esse processo de transnumeração, a ideia é contar histórias. And the other expression that is used, and I cannot remember, and maybe you can help me remember who said it, but finding the signal in the noise. So all this noisy data, but it has a message in it. And our analysis is to find that message. Tá. A ideia é que todos esses dados, né, essa bagunça de dados, assim, vamos dizer, em inglês a palavra seria barulho, né, o noise, barulho. Essa bagunça de dados, eles trazem um sinal, uma mensagem junto com eles. E a ideia desse processo de transnumeração é achar essa mensagem que os dados estão trazendo. Carlos, se você quiser continuar no próximo. I'll change it to Carlos. Yeah. So I think we have now talked about these 4 ways in which we transnumerate. So one is to make measurements in the first place. Então, ela vai agora falar sobre essas 4 formas, né, de realizar a transnumeração, né? Então, a primeira é estabelecer medidas para capturar, essa é a palavra mesmo, né? Para reter as características daquela situação de interesse. And then that second one, which is really important, is to transform that raw data into a representation that can help us to find the meaning. So it might be to sort the data, to make a table, to produce a graph, to find some summary statistics. Então, como elas são 4, né? Primeiro, fazer essas medidas, depois transformar esses dados, né? Que ela está chamando assim, cruz, se não me engano, né? Em representação. Essas representações podem ser gráficos, tabelas, sumários, né? E daí, nessa representação, buscar o significado desses dados. And then the final 2, communicating the meaning of the data to others. And the 4th one, which we haven't talked about very much, but is very, very important, is for us to be able to look at someone else's data and try to make sense of what they are showing us, what that graph says, what that mean says, and so forth. Então, as outras 2 etapas seria comunicar o significado para os outros, né? Então, não adianta também só a gente transformar para uma representação, mas a gente precisa que essa representação ela possa proporcionar essa comunicação, né, para os outros. E a última etapa é a interpretação de dados que já foram processados, né? Então, quando a gente estabelece
as representações, então a gente vai interpretar esses dados que foram processados. And that last one is very important for statistical literacy, because students and adults often will read information, look at graphs, and they have to question and think, where did that come from? What was the data behind all of that? Então, ela está enfatizando que essa última etapa ela é muito importante, tanto para os estudantes, né, como para os adultos em geral, porque é nessa etapa que a gente questiona, né, de onde essas informações vieram, como elas foram organizadas, coletadas, né, e essa é que é o letramento estatístico, né? So, there are lots of ways that we can transform data from one form to another. Então, tem muitas maneiras da gente transformar uma informação, né, um dado, de uma forma, né, de uma representação para outra. And I just want to talk about some simple ones that school students might be able to understand. Então, eu quero falar de alguns exemplos mais simples, né, de que os próprios estudantes podem fazer já em anos mais iniciais, os anos finais também. So, ordering or I thought of a word, but I can't remember. Ordering the data, so putting it into some sorting was the other word. So ordering or sorting the data is one way. That is a simple way of just reorganizing data to help us learn something. Então, a primeira é ordenar os dados, né? Colocar eles de uma forma mais organizada, né? Sorted. É isso. Aleatória, né? Como? Isso mesmo, é organizar, eu procurei aqui. É organizar e ordenar. Organizar e ordenar os dados. Yeah. Grouping, putting things into groups or categories can sometimes also help us to see things. Então, depois que a gente organiza de alguma maneira, a gente vai agrupar esses dados, né? Ou, de uma forma mais, né, apropriada, assim, categorizar esses dados. And graphing is a very powerful method of transnumeration that changes our messy data into something that might show us something. Pronto, aí o terceiro exemplo é tornar aqueles dados em forma de gráfico, né? No inglês tem essa palavra graphing, que é justamente transformar esses dados num gráfico, né? And of course, all the statistical tools that we have, like being able to work out the mean, the median, the range, the standard deviation, all of those statistical measures are ways of transnumerating data that might help us to, again, find our story in the data. Então, o outro passo é de determinar, né, os aspectos mais conceituais daqueles dados, né, como média, como desvio padrão, né, mediana. Então, tem esses elementos. Para contar a história, isso vai ser muito importante, porque vão ser mais evidências. And the last one I want to mention is the kind of going backwards, which we have talked about a little already. But if I have some transnumerated data, how can I imagine what the original data set might have looked like? So what might it have been if I've got a graph, what did the original data look like? If I have a mean, what could the original data have looked like? Então, essa outra, vamos dizer assim, esse outro exemplo aí é também imaginar aqueles dados que agora estão representados, né? Se foram apresentados para os estudantes, fazer com que eles imaginem como é que aqueles dados eram originalmente, né? Que o
o processo de transnumeração envolve esse movimento de transformação, né? E aí pode ter várias representações, mas é uma coisa interessante que ela diz é você olhar para trás e pensar como aqueles dados eram originalmente, né? Até Leandro estava falando muito de que os dados estão meio bagunçados, né? Mas não é só bagunçados, eles às vezes estavam naquelas, né, colunas, né? Mas não diziam muita coisa, não contava muita história, né? Acho que ela vai voltar para aquela pergunta, por exemplo, do tamanho e do peso dos jogadores, por exemplo. So let us go back now to our question about our two teams and do they actually play the same sport? Pronto, foi exatamente aquilo que eu disse, né? Então ela voltou para aquela pergunta dos times, né? Eles jogam o mesmo esporte? And so maybe if you look at that data, and in English we say we eyeball the data. So we might just have a scan. We might look to see, what is happening here? So that might be the very first bit of transnumerating we do, just to eyeball the data. Pronto, ela está convidando a gente, então, porque a gente diria em português de dar uma olhada. Dar uma vista de olhos, a gente... a partir dessa organização, dessa apresentação, o que é que a gente pode olhar? But I am sure you would like to maybe put it into a spreadsheet and maybe start to work out some things, maybe sorting it, maybe work out some averages, maybe do a graph, maybe use some other statistical tools. Pronto, aí a tendência nossa era de querer colocar isso numa planilha, né, e começar a fazer uma movimentação, ordenar os jogadores, né, pelo peso, né, de alguma maneira a gente fazer algum tipo de transnumeração mesmo, né, para poder entender aí. Não sei se faltou alguma coisa. So I did this, and one of the things I did was a scatter plot. Então ela fez isso, né? Ela pegou e transformou aquele quadro, aquela tabela, num scatter plot, que é um gráfico de pontos, né? And what is interesting about the scatter plot is what we have done with the data to help make things visible. So there are different colors for the two teams, so we can see which data are which. Então, o primeiro elemento é que, com essas representações, né, dos pontos, a gente pode visualizar aí pela cor os dois times, né? Or we could work out some means or some average values for the height and the weight of the two teams. Aí outra forma de transnumeração, ela colocou aí abaixo, né, o time A, é colocar uma média do peso e da altura, aliás, da altura e do peso, altura em centímetros, né, e o peso em quilogramas, de cada um dos times. E daí a gente já vai ver algo diferente do scatter plot, do gráfico de dots, né, de pontos. Now, I am going to ask a question. Do you think the two teams are the same or different? So if you think they are different, thumbs up. If you think they are the same sport players, maybe thumbs down. Aí ela vai fazer uma pergunta para a gente, né? Qual dos times, então? É o time A ou o time... Ai, eu me perdi, porque eu fui dar uma olhadinha naquele comentário de que é um gráfico de dispersão também. É a palavra. Ela perguntou o seguinte, se a gente acha
que os times jogam esportes diferentes. Se a gente acha que sim, joinha para cima. Se a gente acha que não, joinha para baixo. E aí é uma pergunta que ela está fazendo. Joinha para cima. Cool. Yeah. And what we hope we have done is we have got the evidence from our messy, complicated, unorganized data to data that we have transnumerated that can show us and tell us the story that they are different. Você quer continuar lendo? Você quer trocar? Não, então, aí é que, a partir dessa transnumeração, né, é que a gente vai passar, então, daqueles dados que são complicados, estão desorganizados, e eles vão dizer uma história. Acho que foi isso. And I was hoping I could choose some sports teams that were kind of Brazilian, but it was easier to find Australian. So this is two different kinds of football. We have three kinds of football in Australia, and neither of these are soccer. So we have some football that is played by very tall players, and we have rugby, which is sometimes called football, which is shorter, fatter players. Então, teams are. Ela queria muito escolher uns esportes aqui que são mais populares no Brasil, mas ela tem como referência os esportes lá da Austrália, né? E lá na Austrália tem vários esportes que as pessoas utilizam os pés, né, para esse futebol, mas um deles é chamado de rugby, que a gente conhece, né? O Brasil não é muito popular o rugby, e o outro é um tipo de futebol. O rugby, o pessoal é mais arrastado, não, como é que a gente diz? Eles são fortes, mas eles são mais baixos, assim, eles são mais... Vocês devem ter visto um jogador de rugby. E o outro, né, que se aproxima mais daquele futebol americano, American football? Australian football, which is only played in Australia. Pronto. He's very athletic. É um outro tipo de futebol que só é o futebol australiano, né? E esses dois times não tem nada a ver com o futebol que a gente conhece, aquele futebol mais popular aqui no Brasil. Então, por isso que eles são um pouco maiores do que no outro. E os menores, você nota que eles são mais pesados, né? São mais fortes. Aí, no rugby, os jogadores são mais baixos e mais troncudos, sei lá, troncudos. We have out of names to describe the rugby players. It's like yeah. Yeah. Yes. Anyway, what I thought I might do now is to just look at what children can do when given the opportunity to represent or transnumerate some data. Então, agora alguns exemplos do que as crianças podem fazer quando a gente propõe esse trabalho de transnumeração de dados. So this was some research that was done quite a while ago, but looking at what children would do if we gave them some quite simple data and ask them to look to see what could they find out from that data. Esses são exemplos de pesquisas, de estudos que ela realizou, que já faz algum tempo, né? Vocês veem aí as citações, né, de 2004 e de 2005, e como é que eles podem trabalhar esses dados, né? In some occasions, sometimes we gave the students cards
with just one person on it. So Georgia, 5 hours a week, sport, and 0 fast foods would be just written on one card, and there would be one card for each person. So they would have 16 cards altogether. Então, por exemplo, uma possibilidade é dar um cartão com essa informação, né? Georgia, 5, esporte, 0. E daí, cada um recebe um cartão, né? O outro com Mary, com Kate. And that meant the students could see each person as a separate card and could sort all of the cards if they wanted to. E aí se propõe, né? Olha, vocês estão, cada um está com um cartão, né? Que tal vocês se juntarem e para ver o que é que vai acontecer, se os cartões são iguais, quais são as informações que tem. Aí os meninos se juntam, cada um com seu cartão. And sometimes we just gave them the data in the table. So they just had this big table of data, not with individual cards. Então, às vezes, apresenta daquela abordagem, né? E outras vezes não. Só apresenta já a tabela com essas informações aí. So as you can see, there are 4 variables involved, and they are categorical and numerical variables. Então, como vocês podem ver, são 4 variáveis, né? E essas variáveis, elas são categoriais e numéricas. The favorite activity variable is interesting because it can seem just like a category, but there is a sort of ranking order to it. Some of those activities are more active than others. So it might be regarded as an ordinal variable. Então, essas atividades, elas podem, de alguma maneira, colocar-se numa ordem. Por exemplo, algumas atividades são mais... Eu entendi assim, que eram mais ativas do que outras, né? Então, ajuda aí. Acho que foi isso. É isso mesmo. Algumas atividades, elas exigem mais atividade do que outras, né? Então, por exemplo, assistir TV exige menos atividade do que praticar um esporte, por exemplo. Então, isso pode ser colocado em ordem. Eu entendi que ela está fazendo uma pergunta, se a variável pode ser categórica, se é categórica ordinal, se é possível certo. A gente fazer uma ordenação. Na minha concepção, não. Did you ask if it's possible to do a order or... We let the students think about it for themselves. So we did not make a statement about whether they could order, but some of them seem to think about it for themselves. Então ela não diz a resposta já, né? Ela provoca, ela apresenta esses dados e daí como é que a gente pode organizar esses dados, né? Pode ordenar e daí eles vão pensando, né? Entre eles se pode fazer isso. And we wanted it to be an open sort of task so that the students could choose what interested them and choose what and how to represent what they found. Isso é o tipo de abordagem de uma questão aberta, né, em que eles podem representar da maneira que eles quiserem. Quer dizer, não há um direcionamento, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, é mais para que os estudantes possam pensar sobre o problema e tentar resolvê-lo. Yep. So what I'd like to do is show what they did, and in particular, thinking about how do we know what message we found and how do we convince others about what we found. Então, agora, refletindo um pouco sobre essas histórias, né, que a gente pode encontrar a partir dos dados, né? Então, como
você sabe dessa história, né? Como você pode convencer outras pessoas também sobre essa história? And what we might like to think about is, what do we think the students might actually do with that data? Então, o que é que você espera que os estudantes, né, possam fazer com esses dados, né? Yeah. And in particular, one of the interesting things is how to find relationships or associations within the data, and how do students show relationships and associations within the data. Então, perguntar também sobre o que eles vão fazer a partir de estudantes de diferentes idades. Como é que eles vão fazer, né? E, sobretudo, também pensar, essa última pergunta aí, né? Como eles vão... Qual é o tipo de relações que eles vão estabelecer entre esses dados? So, for some of the students, they did not do very much transnumerating at all. They produced a graph, which is transnumeration, but the graph really just duplicated the data. So there's no sorting here, but they have tried to show two variables. So they've shown fast food and hours of exercise, but there's no organizing of the data, just doing a graph. Então, alguns estudantes, eles não fazem bem uma transnumeração, né? Eles transformam num gráfico, mas esse gráfico continua não sendo muito... ele não está muito organizado de dizer uma história, né? Pode até já aparecer aí a questão das variáveis que estão envolvidas, no caso aí sobre fast food, né? Mas ele ainda não se considera uma transnumeração, porque veja que a representação ainda está muito confusa. And this graph doesn't help us to see if there is a relationship between how much fast food they eat and how much exercise they do. Então, esse tipo de representação que foi feita não dá para ajudar a estabelecer relações entre quanto a comida, junk food, comida que não presta, essas comidas fast food, né? E quanto de esporte eles praticam também, né? Não dá para saber. Mas aí ela vai dar outro exemplo agora. This is similar, but just using one graph, but two variables shown on the same axis. So the y-axis is representing both fast food and exercise, and they've used different colors to show. Então, esse gráfico ainda não está muito bem, né, organizado os dados, de maneira que a gente possa estabelecer as relações entre as variáveis, né, mas já tem aí um identificador por cor, né, do que seja os exercícios, que aí é essa cor mais escura, e a fast food, que está na cor mais clara. And again, because there has been no organizing, so they have transformed the original data to get a graph, but it still hasn't been helpful yet for finding a relationship. Então, é isso que eu disse, né? Ainda continua sem auxiliar, né? Como estabelecer a relação entre essas duas variáveis. Some students actually did sort on one variable, so they put one in order and then listed the other variable. Nobody actually did the graph,
but this is what the graph would look like if they had done it. Então, esse é um outro exemplo, né, em que o estudante ou os estudantes eles podem colocar uma das variáveis em ordem, né, como vocês podem identificar aí a variável amarela, que é horas de exercício, e a variável roxa continua desorganizada, né? Não tem uma representação que pudesse estabelecer a relação. E isso, na verdade, o estudante não fez esse gráfico, mas esse gráfico seria assim se ele tivesse feito. Tem alguma coisa, Leandro? Não, é que, na verdade, assim, ele tem uma certa organização, sim. O azul, do lado direito, ele colocou as colunas maiores azul. Então, a gente começa a perceber essa organização do azul do lado esquerdo e o amarelo subindo do lado direito, que eu acho que foi até o desenho que ela fez aí agora. Então, seria uma tentativa de organização subindo e descendo, né, de um lado e de outro. Just a second, Diana. Yep. Também a gente precisa contextualizar o seguinte, essa questão do fast food é muito comum, é uma coisa cultural na Austrália, né? Então, assim, toda esquina que você vai tem um McDonald's, tem uma lanchonete de fast food. Então, culturalmente, né, uma forma deles se alimentarem, né, das crianças. I was saying, Helen, that the fast food in Australia is something common, something cultural for you. In Brazil, is not, you cannot find a McDonald's in each corner, you know. So good. Yes. I had not thought about that as being a cultural difference between Australia and Brazil. Yeah. Yes. What I hope I have highlighted here is how a simple choice to sort data can reveal the message. And so for the student who chose to sort, they were more able to argue that there might be a connection between people who eat bad food, if you like, and people who do exercise. Continua, Carlos? Tá. Então, o que ela quis mostrar a partir do gráfico anterior e desse gráfico é que uma pequena mudança do gráfico anterior para esse, ele já ajuda o estudante a perceber e começar a contar uma história a respeito, né? Could you go back in the previous slide just very fast and just to show them again. Então, quando a gente olha esse daqui, ele não está ordenado subindo e descendo, né? E aí, quando a gente vai para o outro, aquela pequena mudança já vai ajudar o aluno a começar a contar uma história a respeito do gráfico. You can go to the next slide. Okay, great. One of the students, and sorry, these were grade 7 students. So in Australia, 12 or 13 years old. And one of the students did a scatter plot. Now in Australia, scatter plot does not happen in the curriculum until grade 10, but it is such a beautiful, easy way to represent data. Tá. Dos estudantes, ele fez esse gráfico de dispersão, né? Esses estudantes, eles têm entre 12 e 13 anos, e no currículo na Austrália, esse tipo de gráfico de dispersão, ele só aparece ali pelos 15, 16 anos, acho que por volta do primeiro ano do ensino médio. E aí, que ela fala que é maravilhoso, porque é uma forma muito poderosa, né, de representar esses dados. I think it is not a good decision in Australia to leave scatter plots so late, because children can do them earlier and can understand them earlier, and they're really good for transnumerating data.
Tá? Ela acha que essa decisão de deixar o gráfico de dispersão lá para frente para o ensino médio no currículo australiano não é uma boa decisão, porque os estudantes eles são capazes de entender e de fazer relações olhando para o gráfico de dispersão desde muito cedo. When it came to looking at categorical variables, things were sometimes a little bit harder for students. So sometimes they tried to do graphs, but with categories, and it got very messy. Tá. Quando a gente olha para variáveis categóricas, aí essas transnumerações, essas transformações e representações, elas se tornam um pouco mais difíceis, né? E aí os alunos eles costumam fazer uma certa lambança ali para representar os dados. And in particular, sometimes the students did not think about grouping the data according to the categories. E aí, muitas vezes, os alunos eles perdem a oportunidade de agrupar os dados, né, pelas categorias deles. Yeah. But some of them did. Alguns deles fazem. So here is an example of a student who sorted the data by category and then just plotted, I think this is hours of exercise for the 4 different categories. Ok. Ali ali ela mostra que alguns estudantes eles organizam os dados e eles estão categorizados. Por exemplo, no primeiro ali, no canto esquerdo em cima, é a relação de música, né, daqueles que ouvem música com a quantidade de exercício que eles fazem. O segundo é aqueles que ficam no computador. O terceiro, esporte. E o 4 eu não enxergo direito, mas é alguma categoria também fazendo a comparação com a quantidade de exercícios. One student sort of did a scatter plot. So they put the category on the axis and then tried to do a scatter plot with the data there. And again, because they have sort of put these in, they're not in order. So because it's not in order, it's not a very helpful scatter plot. Tá. Aqui os alunos, um aluno ele tentou fazer um gráfico de dispersão, né? Mas esse gráfico com as variáveis ali categóricas, ele não ajuda muito a entender, a contar a história, né? Ele fica um pouco bagunçado, porque ele não consegue ordenar direito essas variáveis. One of the things that's interesting is that this student wrote the names of all the people, and students still like to remember the original data. So who was the original person? So transnumeration is tricky if it loses data for students. They like to see the original. They don't want to lose the original people. Tá. Uma coisa interessante que esse aluno fez aqui, ele, para cada pontinho ali, ele escreveu os nomes, né? Então, isso significa que ele não perdeu de vista os dados originais. Isso é bom, né? Mas, assim, é meio tricky. Como que eu posso traduzir tricky? Assim, me ajuda aí, Carlos, a palavra tricky. O português não está vendo. Trick é alguma coisa relacionada com... É um truque, né? Pronto, pode ser. Um jeitinho, trick. Isso, é um truque mesmo, assim, tipo, é uma pegadinha, né? Tipo, ele poderia... Pronto. É uma pegadinha. Então, assim, ele pensa lá nos dados originais, naquele primeiro, mas ele não consegue avançar para a representação que vai contar uma história. Por isso é uma pegadinha. Ele precisa se remeter aos dados originais, mas ele precisa avançar na representação também. Ok.
I was trying to find a word in Portuguese a good word to explain trick. And some of the students actually worked out means. So they sorted by the different categories and then found the mean of the hours of exercise for each category. So there's quite a few steps there that they have done for transnumerating. Então, aqui ela está mostrando os passos, né, que os alunos vão fazendo para chegar a essas representações. Então, ali, no primeiro quadro, ali naquele desenho que está a tabela, né, ele tem as médias ali. Então, por exemplo, ele calculou as médias do esporte, que seria 3 horas e meia, depois a média de alguma coisa ali que eu também não enxergo, depois assistindo TV 1 hora, e aí ele fez a representação no gráfico a partir das médias que ele calculou. Então, ele mostra essa passagem de transnumeração na média, na tabela, e daí da tabela no gráfico. Acho que é tocar um instrumento, assistir televisão e jogar no computador. No computador, né? Isso. Está pequenininho aqui para mim, eu não enxergo direito o que está escrito ali. Ok, Helen. It looks like the first student might have also sorted their final answers from highest to lowest. And, you know, although drawing a graph perhaps isn't necessarily the best thing to do with just working out the average, it still allows us to see the story or the outcome or the conclusion that you might want to draw. Tá. Na tabela ali dá para perceber que os alunos eles colocaram em ordem a média da maior para a menor, né? Então 3 horas e meia, 2, 1 e meia. Mas aí quando eles fizeram a transposição lá para o gráfico, ele percebeu que essa ordenação ela não seria necessária. Então lá no gráfico ele, né, fez não de forma ordenada como está na tabela. So just some important things that come out of this little study is even simple things like grouping and ordering the data can be really powerful methods of transnumeration. Tá. Então, assim, a ideia-chave de tudo isso que foi falado aqui é que, às vezes, uma atividade bem simples ela pode ser poderosa nesse processo de transnumeração, né? Que você agrupar, ordenar, organizar esses dados, então ele ajuda muito nesse processo de transnumeração. And obviously, the standard to statistical techniques that we teach students are very powerful. So working out a mean, doing a scatter plot, doing a graph. It's important that students know these techniques because they can help them to transnumerate effectively. E é óbvio que é importante que os alunos aprendam técnicas estatísticas, né? Porque quanto mais técnicas eles tiverem, mais repertório eles vão ter. E aí esse processo de transnumeração ele vai ficar mais tranquilo para ele, porque ele vai conseguir andar em diferentes tipos de representações. And one of the key things I think we need to help students learn is that when we do statistics, you know, what we are doing when we transnumerate or what we do when we work out statistics is trying to find the story and trying to have evidence for the claims that we want to make. Uma das coisas que a gente precisa ajudar os estudantes nesse processo de contar histórias, né, com estatística, é que eles forneçam evidências sobre aquelas afirmações que eles estão fazendo. Então, esse processo de transnumeração, ele tem essa ideia de contar a história, mas contar a história com evidência, dando evidência para essas afirmações.
I wanted to look at another example, and this one came from a television program that is produced in the United States, but which we would sometimes see in Australia, and which I hope you might be able to see in Brazil, except it will be in English, unfortunately. But it's from an episode of Mythbusters. Então, ela vai trazer um exemplo de um programa que ele é um programa americano, ele às vezes passa na Austrália, às vezes a gente alguns já devem ter visto ele aqui no Brasil, que é um programa chamado Mythbusters. Caçadores de mito, eu acho a tradução em português, eu não lembro direito, não, mas eu lembro que esse programa já passou aqui no Brasil. And the lesson that I want us to learn is to help students to look at the whole story when we are looking at data. E aí o que ela quer contar é que os estudantes eles precisam olhar para toda a história, né, quando eles estão olhando para os dados. So this episode was about asking, do men or women reverse park better? Então, o episódio do programa é uma comparação se homens ou mulheres estacionam o carro de ré, né, melhor. Quem estaciona o carro melhor de ré? I don't know if there is a big debate in Brazil between men and women about who is better drivers. Yes, we have. Ela perguntou se aqui no Brasil a gente tem esse debate a respeito de quem dirige melhor, né? Se são homens ou se são mulheres. But we are convinced that women park better than men. Ah, okay. Yeah. Right. I'm joking. Eu estou falando que a gente está convencido que as mulheres elas estacionam bem melhores do que os homens aqui no Brasil. In the television episode, they got 10 men and 10 women to reverse park, and they had 100 points to start off with, and they lost points for bumping into the car, not being close enough to the curb, being too close to the car. So anything that was bad, they lost points for. Tá, e aí a comparação é feita entre 10 homens e 10 mulheres, e aí eles têm algumas categorias ali que vão fazer a pessoa perder ponto. Por exemplo, encostar na guia, dar uma batidinha no carro de trás. Então, né, tem algumas categorias ali que vão fazer a pessoa perder ponto. Eles começam com 100, e se você cometer algum desses erros, vai perdendo uma quantidade de pontos, e isso está numa tabela. And this is what happened. So this is the raw data from the 10 men and the 10 women. Então, esses são os dados crus dos 10 homens e das 10 mulheres. And the question is, what would you do with that raw data? Aí a pergunta é, o que a gente vai fazer com esses dados? Now, if you watch the episode, what they did in the episode was they worked out the mean for both of the men and the women. I've also worked out the median, as it happens. Tá, se a gente assistiu o episódio, o que eles fizeram foi calcular a média e a mediana dos dois gêneros separados, dos homens e das mulheres, né? E a gente pode perceber que essa média ela é muito próxima. And means are very good things for comparing two groups. A média é muito boa para comparar dois grupos. Yeah. And in the episode, that is what they worked out. They worked out the mean, or the average, or media. Média. Yeah, for the two groups, and said one is 43.6 for the males, and the mean is 42.5 for the females. Tá, e aí eles fizeram a comparação das médias, e aí para os homens 43,6, para as mulheres 42,5, né? E aí a gente
A pergunta é se a gente poderia dizer se essas médias representam a mesma coisa. Now, what is interesting is the male score is bigger than the female score. So you could say the males are better than the females, but I suspect most of us will think actually they are very, very close. We will say they are about the same. A gente pode perceber que a dos homens é um pouquinho maior do que a das mulheres, né? Então a gente poderia dizer que os homens eles estacionam melhor do que as mulheres. Mas também a gente poderia ter o argumento que as médias são muito próximas umas das outras, então isso não significa muita coisa. So in the television episode, the transnumeration that they did was to turn the data into means and then conclude they're about the same. Então, no episódio, o processo de transnumeração que eles fizeram foi transformar os dados em média, e aí eles chegaram à conclusão que os dois gêneros, né, tinham uma performance parecida. But the thing about the mean is it kind of takes all of that data and turns it into one little number. E aí o problema é que a média pega todos esses números, né, e aí transforma esses números num único número. And sometimes this is good, but sometimes it can hide some things. Às vezes isso é bom, mas às vezes pode esconder algo. And if we look at the distribution of that data, we find that there is quite a difference between the men and the women, or the males and the females. Tá. Se a gente olhar na distribuição desses dados, né, aí no box plot, a gente vai perceber que existe uma diferença grande entre as mulheres e os homens. And we could draw a box plot, which I have shown there, or even something simple like a dot plot of just using a line and plotting the values on the line to show the distribution. Tá? Ela poderia construir aquele box plot, né, ou poderia construir o dot plot para fazer essa representação. Os ambos podem mostrar o que acontece com esses dados. And if you look very closely at this dot plot, you can see there is perhaps quite a big difference between the men and the women. The men seem to be about average. They're all around about the same score. The women are either really bad or really rather good. In fact, the men fit inside the gap between the two ends of the women's scores. O que a gente pode ver nas duas representações é na superior a gente tem os homens, parece que os resultados dos homens, a média dos homens ali, elas estão meio padronizadas, elas não variam muito, né? Enquanto quando a gente olha as mulheres, ou elas são muito ruins, né? Elas vão muito mal ali estacionando, elas vão muito bem. Mas que, na verdade, você não tem nenhuma mulher na média, né? Ou são muito boas ou muito ruins. E os homens, eles já têm um padrão ali de pontuação. So the nice thing about this simple little example is it highlights that sometimes we have to transnumerate in a number of ways to get the full story about what is going on with the data. O legal dessa ideia da transnumeração é que quando a gente faz esse movimento de representação, a gente pode ir mais fundo para contar mais coisas, né, sobre os dados, assim, ampliar a história sobre os dados. And we can have two data sets that have similarities, but also have big differences. So these two data sets had the same mean, nearly, but
very big difference in their distribution? Olhando para esses dados, a gente pode perceber o seguinte, que eles têm uma proximidade muito grande quando a gente olha para as médias, então você vê um significado muito parecido, mas quando você olha para a distribuição, eles são muito diferentes. Então, esse processo de transnumeração, ele vai ajudar a gente a perceber essas duas frentes dos dados, né? Há uma aproximação quando a gente olha para a média, mas uma diferença quando a gente olha para a distribuição. There is one little thing that I would like to show you that is a very powerful tool for transnumeration, which I think it is important for educators to know about and which students can use for transnumeration. Aí a Helen ela está trazendo o CODAP, que ela acha que é uma ferramenta que todas as pessoas que ensinam estatísticas deveriam conhecer, que ela é uma ferramenta poderosa para ajudar os estudantes nesse processo de transnumerar, né, de andar entre esses diferentes tipos de representações. Now, I'm going to stop sharing, I hope. Let me just make sure I'm doing, yes, what I want to do. So I'm going to show just a little bit of how CODAP works and how powerful it is. So it is online, it is free to use, and it will do some wonderful transnumeration very easily for students. A Helen vai parar de compartilhar a tela e aí ela vai mostrar um pouco do CODAP, que é uma ferramenta livre, é uma ferramenta que todo mundo pode ter acesso aí na internet e que ela ajuda muito nesse processo de transnumeração. Ela vai dar um exemplo para a gente. Okay. Now I have started a session of CODAP running, and I have chosen to put it in Portuguese, which means I might be a little bit slower, but hopefully you will be able to know what I am doing more easily than me saying the words. A Helen ela fez a gentileza de colocar o texto, ela vai trabalhar em português, que talvez seja um pouco mais difícil para ela, ela vai fazer de uma forma mais lenta, mas é mais provável que assim a gente entenda melhor o que ela está fazendo. Okay. And the nice thing about CODAP is you can import your data into it. So you need to either have a prepared file, or you can actually make a file within CODAP, but I'm going to import one today. Então, uma coisa bacana que dá para a gente fazer no CODAP é que você pode importar uma planilha ou você pode digitar na própria tabela, né? E ela vai importar uma planilha. Às vezes a gente precisa arrumar essa planilha para importar, ela vai fazer esse trabalho com a planilha que ela vai importar. Uma planilha que ela já tinha criado. Now, I'm just going to ask, can you see this saying importing arquivo local? Arquivo local, isso. Yep. That's right. Arquivo local. Okay. You So have I to am drop into that square. You have to drop in. So I hope, because my screen has had to change for what I want to see. So are you seeing now some numbers and data on the screen? Yeah, we're seeing a table. Okay. So if you would like to explain, this is some data about some countries from all around the world that I have prepared and imported into CODAP. Tá, então essa tabela, ela traz dados de vários países do mundo e ela importou essa tabela e colocou essa tabela no CODAP. And my purpose is just to show you some of the things that CODAP can do. E o propósito dela é só mostrar algumas coisas que o CODAP pode fazer. The wonderful thing about it is that it's made a table of my data. If I click on the graph button,
it will start to make a graph. Então, a coisa mais bacana aí do CODAP é que quando ela clica lá no gráfico, ele já vai trazer o gráfico lá para a tabela e ela pode começar a fazer representações com ele. And there, that little blue dot is Brazil, but it doesn't mean anything because this graph has not been organized yet. It is just all the data points at random. Tá, então ela clicou ali no Brasil e aí quando ela clica no Brasil individualmente já mostra lá de verde, mas isso ainda não mostra nenhum significado porque esses dados ainda estão todos bagunçados, não estão organizados. The clever thing that CODAP will do is it can let us put some of the variables onto the graph and start to organize the data. So if I put population per square centimetre or per square metre, you can see some countries are very densely populated, some countries are not very densely populated. Então, o legal disso daí é que quando você clica lá, você arrasta a variável, traz a variável ali, ele já começa a organizar os dados. E aí, nesse caso, ele está mostrando a população, e aí de verdinho ali é o Brasil, e aí dá para a gente ver que tem alguns países que são muito populosos e outros países que não são tão populosos assim, né? Mas, na verdade, está falando da densidade populacional, não é da população. And we can put another variable on the y-axis, and all of a sudden it sorts things out here. I might change population density. Let's change this to how much internet ownership there is. That's a bit more spread out. But see how quickly it organizes things. Então, ela trouxe ali para baixo ali quanto da população tem internet. E aí, do outro lado, eu não consigo enxergar qual é a variável que está do lado esquerdo. Você consegue ver, Carlos? Sim, são as áreas do mundo, né? Então, tem Ásia do Sul. Ah, tá. São os continentes, é isso, né? Mas ela faz uma separação, né? A Ásia, por exemplo, tem a Sul, América do Sul, América do Norte, Oriente Médio, Europa, aí a Ásia do Sudeste e do Leste. Okay. Ásia Central também, e América Central e Caribe, Austrália e Oceania penúltimo, e o último a África. Ok, perfeito. Eu não estou enxergando direito. Ok. Yeah. And now I am showing there is Australia and there is Brazil. So I've been able to highlight 2 of our data points here. And I can, oops, I've lost my screen a little bit. I could change, there are all sorts of things I can do. I can change that way around. And if I've got questions that I want to ask, so I might think maybe the richer countries, so richer is gross domestic product. So this is richer countries. Tá, ali. Ok, ali ela está fazendo uma comparação dos países mais ricos, né? Então aqui embaixo a variável dos países mais ricos e ali na outra o acesso à internet. Yeah. And we can still compare individuals, but see how we have got the ability to see what the trends might be. Which one is Australia and which one is Brazil? Is the left? Australia is has the slightly higher GDP, richer, okay. yeah. And that Então, one is aquele de cima é a Austrália, o da direita, e o da esquerda é o Brasil. Então, a comparação é com relação a qual país é mais rico e o acesso à internet. And so this shows 2 variables.
And if I... Continue. Carlos, você pode? O cachorro começou a latir aqui. Tá certo, tá bem. So very quickly, we can even show 3 variables with this data. Então, rapidamente, a gente pode mostrar 3 variáveis com esses dados. Yeah. And I would just highlight that, sorry, let me just change, what do I want to do? Let's do region down here. Actually swap them around that way, region and internet. It is possible to show the means or the averages as well. So the little ruler here will let you very quickly show the averages. And here I have done this for region and how much internet is available to people, or how many people have internet. Aí a gente pode ter essa representação, né? Rapidamente pode colocar a representação da média. E aí é uma relação entre a população que tem acesso à internet nas diferentes regiões aí do mundo. E aí você identificou, né, as diferentes médias em cada região. Yeah. So I just wanted to share that, to just show a tool that is accessible for teachers and for students that can very quickly do some transnumerating and help us see how a good representation can help us to find the story that we want to tell in the data. Então, ela só queria mostrar para a gente, né, uma ferramenta fácil para os professores utilizarem para ajudar a contar aquela história, né, sobre os dados com os dados. E aquela expressão, né, de a gente transnumerar para contar uma história e aprofundar essa análise também. So I'm mindful that we are nearly finished. I hope that I have helped you to understand how important transnumeration really is. Ela está acabando agora e ela espera que tenha apresentado, motivado a gente a identificar o quanto é importante e efetivo, né, a transnumeração. And having conventional tools, so all our ability to graph, our ability to work out statistical measures are really, really important. Então, tem algumas questões que são chaves, né? A força, né? O poder das representações convencionais e dessas técnicas também convencionais que são apresentadas sobre esse processo de transnumeração, que frequentemente ele comprime, condensa esses dados, né? Yeah. So when we transnumerate, yes, sometimes we have to be aware that we lose the original data because we are compressing it maybe to a graph, a summary, a mean, and so the original data, the whole mess, gets compressed. Então, o processo de transnumeração ele vai comprimir, ele vai tornar a base de dados, né, mais resumida. E isso é um aspecto que a gente deve considerar, né? Não é? Eu acho que foi isso que ela disse só. E às vezes tomar cuidado, porque nesse processo a gente pode perder alguma coisa, Carlos. Isso, pronto. And we have to help students to understand what is happening when that compression takes place, when that loss of data seems to take place. Isso que o Leandro falou agora, né? Então, também alertar os estudantes para esse processo de perda de data com esse processo de compressão. Yeah.
We've talked about how our transnumerated representation can provide evidence for something that we want to conclude. Então, a gente também viu que a transnumeração, a representação, né, dessa transnumeração pode oferecer uma evidência de algo que a gente quer concluir, né, de uma sentença. Claim, como é que a gente diz claim, né? Afirmação. Afirmar. And knowing that our new representation can be used to communicate something. So it's not just to tell us something, we can use that new transnumerated graph or mean or whatever to tell other people about what was in our data. Também tem um aspecto da transnumeração, por trabalhar muito com essa questão da representação, né? E depois de representar novamente, isso é uma forma de comunicação, é uma ferramenta de comunicação, processo de transnumeração. And we have talked about how important the mean is for making comparisons among groups. Então, a importância da média para fazer comparação entre grupos, né? Estabelecer as medidas de tendência central. But also the importance of understanding distribution and the variation that there can be in the data. Então, também, além da média, a gente também tem que compreender os processos, a distribuição e a variação desses dados. And even simple techniques like grouping and sorting are really important to appreciate. So, you know, we might teach students how to do a kind of graph or how to work out a mean, but also just telling them how important it might be to order things or to group things. Então, é tão importante quanto a gente ensinar a fazer um gráfico, né, a partir dos dados, é importante também ensinar os estudantes a agrupar, a ordenar, a organizar os dados, né? Que é uma coisa simples, aparentemente. And I think it's important for us to give students opportunities to transnumerate and also to think about why one way of transnumerating might be more helpful than another way of transnumerating. Então, um outro elemento importante dessa abordagem pedagógica é da gente criar oportunidades para que os estudantes possam transnumerar, né? Que eles possam experimentar esse processo e daí também identificar as diferenças de alguma transnumeração vai ser mais interessante para identificar algumas informações, contar a história do que outras. Mas isso é necessário que eles tenham essa oportunidade de realizar. E não somente apresentar, né, para eles. And students also need the opportunity to interpret data that have been transnumerated. So giving them graphs and means to look at and to question and to make sense about. Então, não somente realizar a transnumeração, mas também criar oportunidades para que eles possam interpretar dados que já estão transnumerados. And finally, people who are going to use data need to be able to transnumerate. People who communicate about data need to be able to transnumerate. And people who need to make sense of other people's data need to know how to transnumerate. So it's a really important aspect of statistical understanding. Thank you. Thank you. Então, ela termina, né, essa palestra dizendo que as pessoas precisam saber transnumerar porque elas precisam compreender os dados, elas também precisam comunicar esses dados e elas precisam
Ajude, Leandro, a última parte. Contar histórias, né, sobre os dados. Contar histórias sobre os dados. E eu fiquei feliz que ela saiu lá da Tasmania e ela veio aqui em Uberlândia. Vocês viram isso no mapa? I'm saying, Helen, that you come from Tasmania to Uberlândia. So I felt represented here because there are people from all the country. He is so happy, but we want to connect Australia with our states as well. Yes. Thank you very much, Helen, for your talk. And I don't know, you have time for some questions? I am happy to have questions, absolutely. Okay, many thanks, Helen. It was wonderful, your talk. The students have read the paper sent before, so they did some previous question. We have about 40 here, but I'll just give you like 3 or 4 because I know you got a lot of time. But we appreciate so much you join us and give that opportunity to learn something from your research. It's very well done. Thank you. Helen, I will do the question in Portuguese first and after in English for people to understand. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, ela tem a ver com, deixa eu ver, eu acho que foi, eu não me lembro direito quem que fez a pergunta, mas a pergunta é sobre viés. E aí a pergunta é se nesse processo de contar histórias, né, de fazer a transnumeração, os alunos não podem enviesar os dados para contar aquela história que eles querem contar, né? Essa é uma pergunta que eu achei bem interessante. So, Helen, the question is, this process of transnumeration, the students has to tell stories about something that they want to do. They could bring some bias to that storytelling in this process, and how teacher could avoid it. One way is to encourage a big exploration of all of the data that you have. In the Mythbusters, they stopped at looking at the mean and didn't look at distribution. So making sure we look at lots of aspects of the data can help to avoid that bias. Okay, great. That's a good answer. I thought that it was a tutorial. Ela falou assim que uma boa maneira de evitar que os alunos cometam esses vieses, né, de confirmação seria ter certeza que eles estão explorando esses dados com diferentes representações, né? Então, que eles estão... ela dá o exemplo aí do Mythbusters, né, que eles olham só um aspecto que seria o aspecto da média, mas que daí levar os alunos a olhar a variação, por exemplo, olhar essas representações de outra forma, vai ajudar nesse processo. Okay. Can I add an extra example? Sure. Yeah. There is a nice activity, very simple activity to do with students to say, can you find 6 numbers that have a mean of 5? Find 6 numbers that mean 5? Yep. Você entendeu, Carlos? Como você entendeu isso? Miriam deve estar mais descansada aí, mas eu entendi como é que você... 5 números que tenha a média 5, não? A proposta é perguntar para os alunos, eu entendi que... Isso. Da atividade. Pedir para os alunos. To ask the students to between 6 numbers to... With a mean of 5. Yep. And then ask them to produce 6 more numbers that have a mean of 5. And then 6 more numbers with a mean of 5. And 6 more numbers
with a mean of 5. Ok. Então, é para os estudantes, dar uma tarefa para os estudantes para eles produzirem, colocarem 6 números que a média dê 5. E aí depois pegar os 6 números diferentes que a média dê 5 também. E aí mais 6 números diferentes que a média dê 5. E aí, fazendo isso várias vezes, ele vai perceber que existem diferentes formas de fazer a média dar 5 com diferentes números. Ok. And maybe even ask 6 numbers where one number is really, really big, but they still have a mean of 5. E aí perguntar para eles, para pegar desses 6 números, que o número seja muito grande, mas mesmo assim a média continue sendo 5. So to get the idea that we can have sets that are the same of having the mean of 5, but can have a very, very different distribution or set of numbers within the set. So helping students to understand that some data sets can be very different, but can still have some aspects that are the same. Tá, então nesse processo dele olhar esses grupos de números, né, de 6 números que a média seria 5, eles vão perceber que você pode ter vários grupos, diferentes grupos, mas que eles têm um aspecto em comum que é a média 5. E aí ele vai perceber que, né, esses grupos eles são diferentes em um aspecto, mas são iguais em outro. A distribuição, né, deles. Isso. Ok. Okay, I'm going to the other question. And I'll just give you 3 or 4 because it's almost 9 here in Brazil. And it's late for you too. A segunda questão eu vou perguntar a respeito de avaliação, né? Como que a gente avalia esse processo de transnumeração? Então, quando o professor olha para o aluno fazendo essa produção, como é que ele faz as avaliações também? So the second question is how to access the knowledge of a student, how to distribute the goals and look the aspect of these goals we plan for the students to access, to evaluate them. Assessment, yeah. Assessment. To how to assess the students for transnumeration idea? Yes. I haven't really thought about that a lot, except through the idea of making sure they have had the experiences of seeing why some transnumeration, some graphs, some means are helpful, and then giving them data to say what do you think would be a good way to transnumerate this data? Or if you think there is a relationship in the data, ask the students, how could you show that there is this relationship within the data? Right, that is not a very good answer. I'm sorry. But I think that the idea is when you are interacting with students, you also are assessing it, but it's not a formal way. Yeah. But I mean, it's the best way to assess their knowledge. Tá, a Helen ela disse que ela não pensou muito a respeito disso, mas que a ideia desse processo de transnumeração é você ter certeza que o aluno ele está representando e ele está buscando diferente de representação. Então, esse raciocínio ali que ele desenvolve é o que ela está buscando. Então, se a pergunta é no sentido de avaliação formal, ela não sabe dar uma resposta muito exata, acho que foi isso que ela quis dizer. Mas aí eu respondi o seguinte, que esse processo de interação, eu acho que já é uma forma de avaliar, porque quando a gente está tentando construir aquele conhecimento com os alunos, a gente está avaliando ele e fazendo um esforço para que ele aprenda aquilo que a gente definiu como objetivo inicial. I think also, as we are teaching, it is not just teaching how to do something, how to work out a mean or how to do a particular kind of graph.
but helping students understand why doing this is powerful, why it helps us to show something, so that we understand the purpose of working statistically, working with data in certain ways. A ideia desse processo de ensino não é você ensinar os alunos como eles devem fazer algo, mas é mais importante você ensinar por que eles estão fazendo, que eles reflitam sobre isso, que eles olhem para o processo e entendam e se questionem, né? Por que eu estou usando esse tipo de representação? O que ela significa, né? Okay. So I'm going to the last one, Helen. I'm not going to take more time. Could you talk a little bit about the Australian curriculum, if the mathematics and the statistics is together, and also if this kind of research go to the curriculum, and if the teachers work with this transnumerative process in Australia? I'll translate to Portuguese first. Então, eu estou perguntando para a Helen o seguinte: se no currículo australiano a estatística ela vai junto com a matemática, né? E ali, se esse processo, se essas pesquisas que falam de transnumeração, elas chegam no currículo australiano, e se os professores desenvolvem atividades nessas características dentro de sala de aula. Ok. Do you need I repeat the question? It was where does the curriculum have statistics in it? Yes. Yep. If statistics goes together mathematics, if this kind of research go to the schools, and if the teachers work in statistics education in this way? Probably in Australia, statistics education for teachers is not very strong. Statistics sits within the mathematics curriculum, and it is supposed to be, one of 6 components. So there is number, geometry, measurement, algebra, statistics and probability, but statistics and probability kind of get a very small part of the curriculum. And it is often not done very well. It is left till the end of the year, maybe the last thing to do. And it is probably quite routine. We tell students what to do. We give them a specific task, not so much data exploration in the curriculum. I'm not sure if I've fully answered your question. Yes, you did. I will translate and after I finish the question, the last point. Ela falou assim que o currículo australiano eu acho que é muito parecido com o nosso. Ele tem álgebra, tem geometria, ele é dividido em blocos, né? E aí ela diz que a estatística, a educação estatística, ela não é uma coisa, um aspecto muito forte do currículo, que normalmente a educação estatística também é deixada para a última parte dos livros didáticos e coisas desse tipo. E que os professores costumam não trabalhar a estatística nas escolas, que normalmente eles trabalham de forma procedimental, no modelo tradicional, mais ensinando procedimentos e não explorando dados. So I think that the last part, it was if teachers works through this kind of research in the classroom, but you answered that they don't know, they don't do that. So do you have any kind of teacher developing statistics education in Australia? Not systematically. So, for example, I have run professional learning for teachers, but usually the priority here is numeracy, number work, maybe algebra, some measurement, statistics, which is very important,
there still is that small component is not emphasized as much as it needs to be. Ok. Aí eu perguntei para ela se lá eles costumam ter algum programa de formação de professores, né? E ela falou assim que eventualmente e que normalmente esses programas eles estão mais preocupados com números, que seria o processo de alfabetização numérica, né? Com os números, a parte de geometria. E medidas. Medidas, e que a educação estatística ele pega uma parte muito pequena. O Leandro também inferiu, né, que a Helen já tinha respondido que essa ideia de transnumeração não é trabalhada no currículo, né, nas escolas. Não. Temos as pesquisas, mas isso acaba não chegando nas escolas. É uma oportunidade que a gente tem no Brasil de fazer pesquisa e trabalhar essas coisas, porque normalmente os nossos alunos de pós-graduação são professores, né? Eu acho que essa é a diferença nossa para eles também. Ok. Vai lá, Carlos. We wrote a paper, I think 2 or 3 years ago, about transnumeration. We did try to contact you that time, but maybe you changed your email and we didn't have maybe I was just bad. So I was thinking if my colleague Miriam and Irene wants to ask questions, because it's a good opportunity to have Helen. Vocês querem perguntar algo, Irene e Miriam? Eu disse você é Irene e Miriam, mas pode ser qualquer pessoa, né? Leandro, Ricardo, se vocês puderem fazer a gentileza, eu queria fazer uma pergunta. Esses alunos são 6º, 7º ano, e ainda se começa vendo quais são as primeiras representações que eles fazem. Assim como no Brasil, acredito que as crianças estão vendo estatística desde os anos iniciais, né? A minha questão é assim, eu não sei se lá também há tão pouco tempo como a gente tem para trabalhar os conteúdos. Está muito determinado quantas aulas serão para cada conteúdo. Se você vai trabalhar nessa perspectiva mais intuitiva, começa com eles colocando lá o indivíduo e não os grupos. Não levar uma coisa assim mais sistematizada já para essa série, para ele já fazer direto uma representação mais pensando no grupo. Dá tempo de trabalhar os conteúdos? Porque, assim, por exemplo, aqui a gente no médio já tem que trabalhar com o boxplot, ensinar a fazer essas outras representações. Eu sempre fico pensando nisso, se o professor sempre tiver que partir das representações iniciais dos estudantes, se eles conseguem dar conta de chegar em todos os conteúdos que ele tem que trabalhar de estatística na educação básica. Como que ela vê isso? Porque, assim, estou vendo que aqui no 7º ano os alunos ainda estão colocando por aluno lá naquele gráfico. Deu para entender o que eu quero saber, Leandro? Sim. Eu vou tentar traduzir aqui de uma maneira mais objetiva. Miriam was concerned about the time. She said that the Brazilian curriculum, we have a lot of contents to work with the students. And she's concerned about if you give a task that they have to explore data, they will take more time and more time. That's not the point that teacher avoid to work in this way, and they prefer to work in traditional way, maybe. This is a dilemma, not just for statistics education, but for mathematics education in general. If you look at the data from the children that we talked about, for one task that was done in maybe an hour or 2, you can have very rich conversations afterwards about some very important things that you might not be able to talk about easily with just a traditional way of teaching. You can talk about why this representation is good. So you still get to practice different representations, working out the means, and you will have to teach that.
But you can also talk about the why and the reasons for why different representations are powerful. And I think if we don't help students to understand why the representation is good and how we can use it and what its limitations are, then maybe they will know how to do things, but they won't be able to question other representations, interpret other representations, think about how to produce the best representation for themselves in the future. So it is a hard thing to juggle all the things we want to have in the curriculum. I agree, but it's important that we have some understanding of transnumeration. Ok. Ela falou assim que é um dilema, Miriam, essa questão de pensar nos conteúdos e pensar nessa diferente forma de explorar, né, de transnumerar, que ela entende, sim, que você leva muito tempo para fazer isso, mas que dessa forma você leva os alunos a pensar no porquê dos diferentes tipos de representação. E aí, quando ele pensa no porquê, ele vai assim se tornar a longo prazo capaz de usar aquelas representações em outras situações. E quando os conteúdos eles são ensinados no formato tradicional, muitas vezes ele não consegue fazer a transposição desse conhecimento, vamos dizer assim, para outras situações que vão aparecer. Então, é um dilema, mas ela acha que é mais importante ensinar o porquê do que o como fazer. Obrigada, Leandro. Gostaria que você agradecesse, falasse que eu achei bastante interessante os textos e também a palestra, e que eu penso que deve ser alguma coisa tipo sentido de número, que você vai começa a desenvolver mais fortemente nas crianças, para que depois você ganhe tempo lá na frente com as outras representações. Porque vejo que a gente não tem conseguido fazer isso, não só com estatística, mas também com matemática no geral, porque a gente fica em gráfico de barras até o ensino médio, não progride nas representações, na verdade. Talvez investir mais nisso nos anos iniciais realmente tenha uma potência maior para depois. Então, eu agradeço bastante. Tá. She said thank you, and she likes a lot your answer, and she read the papers and learned a lot about that. And she said that in your answer, she realized that if we work with the young students in this way, maybe we gain more time to work other things when they are getting older. So maybe it's that, because if, for example, in Brazil, we work through bar graphs, and until they get older, it's still the same. So they don't learn new ways to represent it. So if we start when they are young, maybe we gain time. Yep. That's right. Ok, aí eu will... mais alguma coisa? Mais alguém? Posso despedir da Helen? Que eu acho que exageramos aqui, sim. né? Tá. Sim. Ok, Helen. We appreciate so much your talk. It was very helpful for us. I think it brought a lot of ideas, and you will be always welcome to be together again. Many thanks. Thank you for having me and for being receptive to the things I was saying. Okay. Thank you very much, Helen. Thank you. Okay, we'll continue here for more on time. Thank you, Helen. Thank you. Bye. 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 Acho que a gente...